Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pensamentos, Pitacos e Poesias. Na data de hoje eu recebo Nádia Santana, que é psicóloga, mestre em Psicologia da Personalidade, criadora do curso A Arte da Escuta e é psicóloga atuante mesmo, faz inclusive atendimentos online. Nádia, um prazer receber você aqui hoje. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra estar aqui com você, Summer. Te acompanho e acho que a gente tem pensamentos afins. E essa questão de levar conhecimento para melhorar a qualidade da vida das pessoas é muito importante, né, Summer? Muito importante, você vinha me falando aqui, antes da gente começar, da sua linha de pesquisa. Você é psicóloga, você faz seus atendimentos, mas há uma linha que você segue. Qual é essa linha? Explica um pouco pra gente. Algumas pessoas não sabem que cada psicólogo tem uma abordagem, que a gente chama uma linha da psicologia, que muda um pouco a visão de homem, a estratégia, por onde vai caminhar para desenvolver o ser humano. A minha abordagem, ela se chama fenomenológico-existencial, baseada nessas duas linhas filosóficas, e aí eu costumo exemplificar com a frase de Sartre que diz: não importa o que fizeram de nós, importa o que nós fizemos com o que fizeram de nós. Então, quando a gente ouve essa primeira frase, a gente já pensa assim, nossa, não importa o que fizeram de nós, então o nosso ambiente não nos influencia? A gente não é influenciado pela nossa criação? Sim, nós somos, mas nós não somos escravos do que nos aconteceu, seja na nossa criação, seja no nosso dia a dia, ou alguma coisa que alguém faça com a gente. O que importa, no final das contas, é o que eu faço com o que fizeram de mim. E é isso, a gente caminha no desenvolvimento da autorresponsabilidade. Então, a terapia acontece nesse sentido, da pessoa se tornar autorresponsável. Perfeito. Então, você trabalha a ideia de autorresponsabilidade, e é por isso que o seu atendimento se dá exclusivamente em adultos, né? Voltado para adultos. Exatamente. Raramente atendo adolescentes, criança não dá para atender nesse perfil. Apesar de meus filhos, por exemplo, que são crianças, vão sendo desenvolvidos nessa questão da autorresponsabilidade mesmo sendo crianças, né? Mas para ser maduro o suficiente para colocar em prática essa questão, é realmente mais eficaz com adultos. Bom, o tema do nosso podcast é relacionamentos saudáveis. Como construir? E aí eu pergunto a você, como construir relacionamentos saudáveis? A primeira coisa que a gente tem que fazer, Summer, é desfazer de algumas coisas que a nossa cultura nos ensinou. Eu falo que muitos relacionamentos não dão certo porque a gente foi aprendendo coisas que, na verdade, não são saudáveis. Eu falo que a primeira coisa, a coisa que mais nos passaram, principalmente para as mulheres, é que a gente tem o poder de mudar o outro. E nessa convicção de mudar o outro, as pessoas se casam. Esses dias eu postei uma frase de alguém que fala assim: o primeiro passo para o divórcio é você pensar, ele vai mudar. Eu costumo falar para os meus pacientes, né, falando do parceiro, da parceira, ele é o que é. Lide como se ele não fosse mudar. Algumas pessoas falam assim: Nádia, então você não acredita na mudança das pessoas? Claro que acredito, senão nem seria psicóloga. Então, eu acredito que as pessoas podem mudar, mas elas têm que querer. E este poder não está nas nossas mãos. Então, a gente aprende que a gente pode mudar as pessoas. As mulheres pensam que podem mudar os maridos, que a gente pode controlar os filhos, e essa questão de mudar o outro, de ir nessa convicção, é uma das coisas que mais traz frustração. Então, como construir relacionamentos saudáveis? O primeiro ponto é não tente mudar o outro. Desfaça dessa expectativa de que você tem esse poder. Uma comunicação saudável, que a gente pode conversar um pouquinho mais adiante, vai facilitar com que você mostre para sua esposa, por exemplo, aquilo que te incomoda, aquilo que você deseja, comunicando de maneira saudável. E como é uma comunicação saudável? O primeiro passo da comunicação saudável, Summer, é que entra o segundo aspecto que eu acho que a gente aprende errado, que eu vou começar explicando por aí, que é achar que o outro é responsável por mim. Então, eu acho que o meu namorado, meu marido, é responsável por me fazer feliz. Quando eu atribuo essa responsabilidade a ele, é o grande outro equívoco que a gente tem nas relações. Então, quando eu começo a pensar que eu sou responsável pela minha felicidade e eu posso contribuir com a felicidade da pessoa que eu convivo, claro, eu tenho meios de contribuir, mas eu não sou responsável.
Quando eu aprendo isso, a minha comunicação ela já vai a partir de mim. Então, eu vou me comunicar com você falando de mim. Olha, Samir, eu fiquei incomodada com aquilo que você fez, eu me senti assim, assim, assim. Ao invés de falar, Samir, você não pode fazer isso comigo. Como que você faz isso, Samir? Que a maior fala das pessoas é assim. Então, a gente julga a pessoa como errada, atribui a ela a responsabilidade pelo mal que eu senti, e aí essa comunicação não é eficaz. Eu preciso assumir a minha responsabilidade e falar a partir de mim, dando um feedback para a pessoa do que ela me causou, mas sem uma expectativa de que ela tem que mudar e pronto. Então, é como eu me sinto com aquilo que você fez ou falou. Exatamente. Não é um julgamento sobre o que você fez e falou. Essa é uma forma de comunicação saudável. Essa é uma das principais regras da comunicação que muda totalmente a comunicação. Eu falo que eu não te ofendo se eu falar de mim. Se eu te julgo e falo de você, eu estou te ofendendo, estou te agredindo, às vezes mesmo falando suavemente. Perfeito. Tá. Você, vamos começar assim. Pensando em relacionamentos saudáveis, existem as pessoas que não estão se relacionando com ninguém. Existem pessoas que estão se relacionando há um tempo e existem pessoas que estão há 20 anos com a mesma pessoa. Então é preciso conversar com esses três públicos. Não conheci ninguém, estou conhecendo alguém e estou há muito tempo com alguém. Eu estou conhecendo, eu vou conhecer alguém. O que eu preciso levar em consideração ali para ter um sinal de que esse relacionamento vai ser um relacionamento saudável, tem tudo para ser ou não tem nada para ser saudável? Assim, eu vou usar você. Então, vou citar o Sameraj aqui. Quando você fala que a gente tem que desenvolver nossas belezas e bondades, você já está estimulando a pessoa a cuidar de si, né? Assumir a sua responsabilidade para ser... Você fala que o amor chega até ela, né? E aí, quando chega, você mesmo fala, essa pessoa tem a mesma sintonia que eu, tem os mesmos valores morais. A questão do valor moral é a principal coisa que deve ter de afinidade. Quando eu olho para o outro e vejo esse outro que está chegando até mim, então estou solteira, investi em mim, me desenvolvi e estou pronta para me relacionar com alguém. Essa pessoa chega até mim. O comportamento que ele tem, se eu não ficar pensando, ele pode mudar, será que ele vai mudar? Peraí, ele tem os mesmos objetivos que eu, no sentido de que dá para caminhar lado a lado, eu posso me adaptar às expectativas dele. Então, são avaliações sutis, mas que não... que se eu estou em boa companhia, se eu estou bem com essa pessoa, esse relacionamento pode ser construído favoravelmente, com uma comunicação saudável, com essas questões. Isso é uma verificação de compatibilidade. Exatamente, é o que você diz, isso. Você está dizendo basicamente, e essa é a minha pergunta, seria ou não seria uma espécie de checklist que a pessoa coloca assim, acho que sim, por exemplo, acredita em Deus, sim, mora na mesma cidade e não pretende se mudar daqui, a profissão é essa, é isso? É ótimo, os exemplos que você deu são muito bons, porque algumas pessoas fazem uma lista inalcançável, ideal, exato, que não dá mesmo para alcançar. Nós tem que fazer isso, tem que ser assim. Então, quando são requisitos muito detalhados de personalidade ou de, sei lá, um perfil muito, muito fechado, é mais difícil. Mas esses exemplos que você deu são excelentes. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela está solteira já há algum tempo, está pronta para se relacionar e ela conheceu um rapaz e o rapaz falou que era ateu. Aí eu falei, sim, vai ter jeito isso aí, né? Porque ela é evangélica, ela tem uma convivência íntima com Deus, vai ser uma coisa que é difícil de ser compatível. Então... E aí o que acontece é, a pessoa, por exemplo, nesse caso, pode achar que ela vai mudar o outro. Não, mas eu vou levá-lo para a igreja, ele vai se converter, etc. E é isso. Presuma que a pessoa não vai mudar. Exatamente. Pode até ser que aconteça. Pode ser, se acontecer, bom. Ótimo, maravilhoso, exatamente. Mas eu seria capaz de conviver com essa pessoa a vida inteira. Isso. Sendo eu cristã, no caso dela, e ele ateu? Essa é a pergunta que ela precisa se fazer. Exatamente. Para ter a resposta para tomada de decisão se ela continua ou não com ele. Tá. Não dá para ter um checklist.
Eu acho que, assim, o que eu vejo aí, até bom para a gente conversar e você me esclarecer. O que eu vejo, às vezes, é excesso de filtros e as pessoas colocam alguns requisitos que independem do esforço do outro. E aí nunca vai ser alcançado. Vamos lá. Excesso de requisitos. Então, por exemplo, eu quero alguém com os mesmos valores morais que os meus. Alguém que tenha a mesma fé que a minha. Alguém que tenha estudado como eu estudei. Alguém que seja da minha área. Aí a pessoa vai aumentando o filtro. Porque às vezes ela diz, eu quero alguém que tenha feito faculdade, porque eu fiz faculdade. É um filtro. Mas eu quero alguém que tenha feito faculdade de direito, porque eu fiz direito. Aí é um filtro ainda maior. Mas eu quero alguém que seja advogado, porque não serve juiz, porque o juiz é muito travado, então deveria ser advogado para a gente poder crescer junto. Então eu coloquei um filtro, e isso vai limitando. O excesso de filtros pode inviabilizar uma relação. E um outro ponto é que, por vezes, eu vejo filtros que podem fazer sentido em uma determinada idade, mas que em outra idade ou em outra fase da vida, eles vão perdendo a razão de ser. Por exemplo, filhos. Eu acho, aí é uma opinião pessoal, uma pessoa que tem 22 anos, 23 anos, 24 anos, vai dizer, olha, eu não quero me relacionar com uma pessoa que tem filhos. Quero me casar, não sei o quê. Mas uma pessoa que tem 40 anos, já não faz sentido que ela continue estabelecendo este mesmo filtro. Eu estou errado, eu estou certo, é razoável, não é razoável? Perfeito, certíssimo mesmo. Inclusive, eu tenho um amigo que quer namorar e um desses filtros ele tem, que é não ter filhos pequenos. E ele tem mais de 40 anos e realmente fica difícil. Quando você vai encontrar uma mulher compatível com você de maturidade e que não tenha filhos, realmente é um filtro que dificulta o alcance desse objetivo, com certeza. Tá. Vamos lá. Pensando aí é o momento de conhecer. Então, o momento de conhecer, você traz esses filtros que você estabelece, que devem ser razoáveis, que devem permitir que a pessoa possa superá-los de alguma forma. Ou então não, a vida é diferente para um, para outro, etc. Superado isso, então a pessoa deu a chance. Não, é mais ou menos, moro numa cidade longe, mas a gente consegue se ver no fim de semana e a vida vai se desenhando assim. Vamos para o próximo ponto. Estou lendo e falando sobre Bauman e as pessoas perderam a segurança. Porque vamos supor que essa sua paciente ou um paciente seu conheça uma pessoa que passe por vários filtros. Mas existe um ponto que é uma distância física. Um mora em Goiânia, o outro mora em Belo Horizonte. São cidades próximas, mas são distantes o suficiente para que você não vá todo fim de semana de carro. Você vai ter que ir de avião, enfim. E também são suficientes para que, se evoluir o namoro para um casamento, um deles tenha que se mudar de cidade. A questão é, as pessoas estão mais reticentes em fazer esse tipo de mudança, abrir mão de projetos pessoais? Você tem percebido isso em consultório? Como é que funciona hoje em dia? Tenho percebido, sim, de modo geral, as pessoas não estão seguras umas com as outras mesmo. Porque as pessoas estão mudando de relacionamento de uma maneira muito fácil, né? As pessoas terminam de maneira fácil. Eu falo que até essa questão de estar sendo... Eu falo que algumas coisas que são divulgadas a gente tem que tomar cuidado. Essa questão eu falo, quando falaram em relacionamento tóxico, Samir, foi muito bom para muitas pessoas se identificarem o que estavam vivendo. Hoje está super valorizado isso. Se a gente for pensar que a gente não vai se relacionar com alguém tóxico, eu acho que a gente não se relaciona com ninguém. Por quê? Porque cada um tem uma toxicidade ali, né? Todo mundo é tóxico de alguma forma? De alguma maneira, todo mundo tem. Porque assim... O que é um relacionamento tóxico? Eu falo que o relacionamento tóxico é quando a gente faz essa mistura que eu falei de responsabilidade. Eu jogo a responsabilidade toda para você. Você tem que fazer exatamente o que eu quero, da forma que eu espero, para que eu seja feliz. E aí eu vou te conduzindo no meu poder manipulativo, isso às vezes de maneira agressiva, às vezes de maneira desrespeitosa, sempre de maneira desrespeitosa, na mais leve, a mais forte, que chega a uma agressão, e vou manipulando. Só que isso às vezes acontece minimamente e de um jeito que naquela relação a outra pessoa pode colocar o limite. A pessoa está sendo tóxica comigo, mas eu falo,
eu não vou fazer isso. Não vai ser dessa forma, eu que decido como eu vou fazer nesse caso. Então, tem como eu é que me protejo do tóxico do outro. Então, todo mundo é um pouco tóxico. Acredito que sim, porque todo mundo joga um pouco da responsabilidade no outro. Se eu chego atrasada, eu falo, nossa, falo pra minha prima, por exemplo, que tá comigo, foi porque você demorou em tal lugar. Eu não falo, nossa, mas será que eu deveria ter saído um pouco antes? Entendi. Então, de alguma maneira a gente joga. Então, Tu bate o carro atrás e fala, rapaz, esse cara devia ter acelerado. Exatamente. Né? A culpa é dele, né? Exatamente. Então, essa questão de que a gente deve desenvolver a sua autonomia, de desenvolver a nossa responsabilidade, isso vai tornando a gente menos tóxico. Então, quando a gente chega numa situação que está realmente de uma maneira muito tóxica, aí sim a gente precisa tomar as nossas atitudes. Banalizaram a expressão relacionamento tóxico? Banalizaram, até as pessoas estão se sentindo muito confortáveis para se afastarem de pessoas importantes da família. Até de família, mãe, pai, agora é assim, entendeu? Porque tá a tóxico, minha mãe é tóxica, agora então... eu não vou relacionar mais. Então tem casos, Samir, eu já vi casos de mães tão tóxicas que realmente um filho adulto teve que distanciar efetivamente da mãe, porque realmente prejudicava a saúde mental dele. Perfeito. Mas é uma coisa assim, uma em quantos, né? Tá, é uma exceção. É uma exceção, mas assim, de modo geral, a gente tem que realmente se relacionar com pessoas que têm algum nível assim, e a gente precisa se fortalecer para dar conta disso e para que aquilo não nos ofenda, nos agrida, está sob o nosso controle. Agora, se eu tenho um marido que me agride, que não me permite ter um desenvolvimento profissional, se eu não posso fazer coisas que são importantes para mim, porque, por exemplo, tem alguns casais que o marido não gosta que a mulher faça determinada coisa. E aquilo não é relevante para a mulher. Vamos supor, se o meu namorado começa a falar das minhas roupas, eu vou me incomodar, eu não vou querer isso. Eu vou falar assim, eu que decido da minha roupa. Porque isso é relevante. Para mim. Mas tem pessoas que se adaptam tranquilamente ao que o marido está falando sobre a roupa dela. Então aquilo não é tóxico, porque ela está tranquila. Ela está tranquila em lidar com aquilo. Então, o que você está dizendo é que o nível de toxicidade, digamos assim, é também subjetivo. Isso. Então, por vezes, algumas exigências que para algumas pessoas são inaceitáveis, ou são difíceis, para outras pessoas são administráveis. E não quer dizer, Sam, que não existe realmente pessoas realmente tóxicas e de uma maneira que é doente, né? São doentes, não são saudáveis emocionalmente e que prejudicam uma família toda, os filhos. Existe isso. Tá. Então as pessoas assim, só para ficar claro para as pessoas que estão ouvindo a gente. Me ajuda aí. Vamos lá. O que a Nádia está dizendo existem relacionamentos tóxicos e estes relacionamentos devem ser evitados ou encerrados. Ponto. Só que houve a banalização da expressão relacionamento tóxico ou pessoa tóxica, e isso fez com que pessoas que tinham relacionamentos em regras saudáveis, mas com algum nível de toxicidade ou toxicidade, ou seja, em algum grau era tóxico, essas pessoas classificassem esses relacionamentos como tóxicos e dessem fim àquilo que merecia ou mereceria continuar. Ponto. Detalhe. Ela diz, todos nós somos, em alguma medida, tóxicos para alguém, porque todos nós, em alguma medida, vamos responsabilizar alguém por algo que nos aconteceu ou que nos acontece. É isso. Perfeito. Tá bom. Vamos lá. Você percebeu que esta compreensão tem feito com que os relacionamentos se desfaçam com maior facilidade. Isso, exatamente. E aí, como eu vou mudando de pessoa facilmente, a outra pessoa não se sente segura, que é o que você estava falando. Qual o nível de segurança? As pessoas, elas... É como se elas estivessem numa diversidade, porque hoje a gente tem acesso a muitas pessoas, né? Se a gente quisesse conhecer um namorado, onde a gente ia, né, Samara, antigamente? A gente tinha que sair, né? A gente tinha que ir para uma festa. Hoje em dia, você sentado na sua casa, você conhece várias pessoas. Então, realmente, você tem uma diversidade de pessoas ali que você pode conhecer e isso traz a sensação para a pessoa de que ela está com muita facilidade de trocar de relacionamento, com essa questão dos relacionamentos líquidos.
a gente vai trocando e isso realmente faz com que as pessoas se sintam inseguras, porque poucas pessoas querem investir na relação. Se eu não assumo a minha responsabilidade, eu não invisto. O que eu preciso fazer para que essa relação seja mais fortalecida? Esses dias eu fiz um post do meu relacionamento e a pessoa fez um comentário lá, eu também queria um amor, e ela colocou algum adjetivo. Eu falei, o amor é construído, a gente precisa investir. Eu falo que as pessoas pensam que, principalmente com o casamento, eu falo que ao casar-se, as pessoas já pensam, pronto, está ok, casei. Então, agora o casamento caminha por si só. Existe uma pessoa de cá, outra de cá, e aí casamos e vamos seguir a vida. E não é assim. A gente precisa reiteradamente investir naquela relação. A relação precisa de investimento constante. Perfeito. Então agora a gente avança para a pessoa que tem alguém. Quando é que um relacionamento que é saudável desmorona e se torna um relacionamento tóxico ou um relacionamento indesejado ou indesejável? Quando é que isso aconteceu? Você olha, os primeiros 10 anos de casamento foram bons. Depois, um evento ou algo fez com que esse relacionamento desmoronasse. Existe um fato ou você vai percebendo e as pessoas não agem até que o casamento chega ao fim? A maioria das relações, como a gente não vai investindo, né, ela vai jogando muita responsabilidade, que eu percebo, até por alguns directs que as pessoas me mandam, é assim, nossa, meu marido faz isso, eu já falei várias vezes para ele que eu quero de outra forma. Por exemplo, uma seguidora, ela quer ir para Israel, ela quer fazer essa viagem, a viagem dos sonhos, e ela não se agora conforma. está em guerra. Não dá pra antes disso, tem que adiar esse sonho dela. É culpa do marido, é culpa da guerra. Agora é da guerra. E aí? E ela fala que ele não quer, ele não se adere ao meu sonho, ele não se adere, e aí ela não pensa na perspectiva de ir sozinha. Eu não sei se ela tem uma expectativa de que ele deveria acompanhá-la ou ela não quer deixá-lo sozinho. Né? Então, a pessoa vai acumulando essas jogadas de responsabilidade. Eu não sou feliz porque meu marido não faz determinada coisa. Eu não sou feliz porque não faz determinada coisa. A gente não vai conversando. Eu falo que o canal, né? A gente se relaciona com quem a gente se comunica. Se eu não me comunico com alguém, eu não tenho nenhuma relação com aquela pessoa. E a comunicação, eu falo como se fosse um cano entre a gente. Se a gente vai obstruindo esse cano, a gente vai obstruindo, a gente não limpa, a gente não se comunica de maneira adequada, uma hora vai entupir ou explodir. E aí isso vai dependendo, eu não acho que tem uma regra de tantos anos, determinada coisa, às vezes uma... Crise dos 7. Eu não acredito, eu acredito que com 7 anos pode ter acumulado muita coisa ali e realmente ter uma crise. Pode ser que as pessoas foram conversando e não tem. O que é realmente passível de crise, que é certo, é o puerpério. Você está com a segunda filha, primeiro puerpério é difícil, segundo é terrível. Então, assim, é um momento difícil que os homens, por exemplo, não são preparados para que é um puerpério. Então, se há um motivo de crise, eu realmente acho que o puerpério, filhos pequenos, filhos que não dormem, é um momento, é uma coisa certa. E, às vezes, quando os filhos saem de casa. É outra crise. Formou, tá indo casar, e os pais não conseguem se adequar novamente a ser casal sem filhos. Esses 2 momentos são momentos de desenvolvimento do casamento que pode haver alguma coisa. Fora isso, o tempo em si não é geralmente uma questão, depende do que a gente foi acumulando ali. Gostei do que você falou. A gente se relaciona com quem a gente conversa. Se a gente não conversa, a gente não se relaciona. Isso. Ou seja, se eu tenho um marido e uma mulher que não conversam, de fato eles não têm um relacionamento. Não tem. Então, ainda que no mundo, para usar uma expressão do direito, do dever ser, eles sejam casados, no mundo do ser, eles não são. Porque não há um relacionamento, não há um diálogo. O que você está dizendo se você não vai usando o cano ou não vai falando o que te incomoda, então aquelas sujeiras vão entrando no cano, uma hora esse canal não serve mais, não dá para usar mais. Ou ele fica, como você disse? Obstruído, e aí esquece, ou ele explode, é pior ainda. Tá bom. Aí a pessoa chegou, e ela vai obstruir porque não falta diálogo, né?
Como ter diálogo sem ter DRs constantes? Ótimo, perfeita pergunta, maravilhosa, vinda de um homem, claro. Os homens são menos disponíveis, porque eu falo que uma dica que eu tenho, dicas específicas para homens e dicas específicas para as mulheres, tá, Samir? Não que a gente não tenha diferenças, não que os homens são todos iguais, as mulheres, mas existem perfis diferentes até cerebralmente. E eu falo que as mulheres têm a tendência a falar muito tempo, e os homens gostam de uma coisa objetiva. Eu falo que até 15 minutos eles estão escutando ali, com um esforço. Passou de 15 minutos, já não escutam mais. E eu falo para as mulheres, tentem ser objetivas. E para os homens, eu ensino uma dica que faz toda a diferença para elas serem objetivas, que é mostrar que está entendendo. Vou aprender aqui. Aprenda, por favor. Então, por exemplo, eu estou falando, nossa, a gente combinou de ir em tal lugar, você se atrasou. Atraso é uma questão recorrente, né? Você se atrasou e eu tô aqui muito chateada. Toda vez que você faz isso e começa a falar várias coisas e você pensa assim, pronto, já atrasei, o que Que adianta? no meu primeiro dia do namoro, 1900... Desse jeito. Você se atrasou depois, 5 anos depois, aí você vai. E aí você vai pensando assim, nossa, mas já passou, já tá resolvido e tal, porque homem é muito prático. Então, ele já quer passar pra frente, não fala nada e fica calado, às vezes assim, não. Eu falo, se o homem falar assim, então você tá chateada que você estava esperando chegar no horário e tá incomodada com o meu atraso, é isso que tá acontecendo? Você tá se sentindo desconsiderada? Pela fala da pessoa, você vai mostrar verbalmente que você ouviu. E repetindo o que a pessoa falou muitas vezes, com outras palavras, não mecanicamente. Por favor, homens, façam direito, né? Não fazem uma coisa mecânica, mas assim, mostre que você está compreendendo. E eu falo, para a gente compreender uma pessoa, a gente não precisa concordar com ela. E esse é um grande problema da comunicação. É que a gente pensa que para compreender a gente precisa concordar. Então, quando você começa a falar uma coisa que eu não concordo, eu já tapo os meus ouvidos, eu já não ouço mais. Então, eu posso compreender o seu ponto de vista, mesmo sendo diferente do meu, e eu posso mostrar para você que eu compreendi, sem necessariamente estar te estimulando a sempre reclamar da mesma coisa. A partir do momento que eu mostro que eu te compreendi, principalmente as mulheres, elas já param de explicar, porque ela movimenta muito, ela faz toda essa volta para argumentar e tentar mostrar para que você compreenda ela. A partir do momento que você já verbalizou, que compreendeu, entendi, você está chateada com isso, eu sinto muito pela sua chateação, pronto, está resolvido. E parece que é uma coisa que não é verdade, mas isso muda a relação. Muda a comunicação. Então, falar a partir de si é a grande questão da comunicação, falar a partir de si. Segundo, entender que eu não preciso concordar para compreender e mostrar que eu estou compreendendo. Essa é uma grande questão. Ok. E isso você vai lidando ao longo do relacionamento, quer dizer, você está dizendo, olha, para manutenção desse canal de comunicação e para manutenção do desejo. Porque o relacionamento, para ser saudável, tem que ter comunicação, mas não basta a comunicação. Suponhamos que a pessoa converse e a pessoa seja completamente desleixada. Eu falo muito sobre investir em beleza e bondade. Quando você olha para a beleza e para a bondade dela, quer dizer, parou no tempo. Você se casou há 20 anos e de 20 anos para cá é um desleixo quanto ao corpo, quanto à mente, quanto ao espírito, enfim. Vocês conversam, mas e para manutenção do desejo? Perfeito, são 2 questões essenciais. Você falou isso, eu lembrei de um rapaz que falou, um casado falou pro solteiro, sabe qual a diferença do casado solteiro? É uma piada clássica, você já deve ter ouvido. Aí a pessoa fala, 30 quilos. A diferença entre um casado e um solteiro são 30 quilos. Realmente, o que acontece? Quando a gente tá à procura de alguém, quando a gente tá querendo... Eu não conhecia essa. Não conhecia, não, pensei que conhecesse. Deus me livre. Deus me livre de fazer parte dessa estatística. E aí? Então, assim, as pessoas investem em si para conhecer uma pessoa, depois quando conhecem aquilo que eu falei, já que eu estou casada e já que o casamento vai caminhar por si só, não preciso fazer mais nada. 2 coisas são essenciais para manter, na verdade, digamos que 3 coisas são essenciais para manter o desejo. Esse aspecto
físico, de cuidado, de higiene, de estar cheirosa, de estar bonita, né? As pessoas, antigamente, as mulheres passavam isso para as filhas. Não fica com qualquer roupa em casa, não fica com camiseta de propaganda política, né? A gente já teve, né? Já Lembra? teve essa época, já houve essa época. Não fique de camiseta de propaganda política dentro de casa, não fique com qualquer roupa, vista roupas bonitas dentro de casa, né? Se arrume. Hoje tem senhoras, eu já vejo senhoras que falam que estão lá com 70, 80 anos, a primeira coisa que fazem quando acordam é se maquiar. Então, estar bonita, cuidar do seu corpo, da sua saúde física, realmente é imprescindível para a manutenção do desejo. Especialmente do homem, porque o homem é mais visual. Uma coisa que obstrui o desejo da mulher é a questão do desrespeito, dela não se sentir compreendida, dela não se sentir ouvida. Quando ela não se sente compreendida e não se sente ouvida, ela fecha o seu corpo à relação. E essa realmente é a segunda questão. Você tinha falado, né, Summer, que se não houver comunicação, não há relação. E se não houver o contato físico, não há um casamento, há uma amizade. Eu já vi você falar disso também, eu vejo muitos em consultório. Algumas pessoas estão amigas e estão conformadas. Eu já atendi pessoas jovens, mulheres jovens com carreira, que nem têm filhos e que permanecem num casamento sem beijos, por exemplo. Então, assim, isso está se agravando mesmo. Então, a questão do desejo, do contato físico é imprescindível para uma relação de casal. Tá. E é possível fazer isso com intencionalidade? Porque, assim, o que eu vejo é que, como você falou, depois que a pessoa se casa, entra em modo cruzeiro o voo. Então, como se fosse no automático. Para que vocês se comportem como namorados, é preciso ter uma intencionalidade. Como assim? Penso eu, e aí você me corrige. Você ter efetivamente aquele dia da semana em que vocês saem, em que vocês fazem um programa diferente, terem tempo livre, a viagem do fim de semana para uma cidadezinha próxima, né? A gente está em Brasília, então Pirenópolis, Chapada, Pousada do Rio Quente, enfim, você vai para lugares próximos, ou às vezes vai para São Paulo, vai para o Rio, passa um fim de semana, porque mas isso é intencional. Olha, é importante para o meu casamento, é importante para o meu relacionamento. Então, intencionalmente, eu coloco isso na agenda, como se houvesse uma intenção nesse sentido. Isso é saudável ou não? É bom que seja assim? Não é bom que seja assim? Perfeitamente saudável, e esse é um grande equívoco das pessoas. As pessoas pensam que tem que acontecer naturalmente. E principalmente depois da chegada dos filhos, fica mais difícil mesmo. É preciso realmente... uma vez alguém falou o seguinte, se a gente deixar para fazer atividade física nas horas vagas, a gente não faz nunca. E é a mesma coisa, se eu deixar para acontecer, a gente precisa realmente dessa intencionalidade que você diz. A gente precisa programar. Tá, se eu sou esposa, se eu sou profissional, se eu sou mãe, em qual momento eu preciso de tempo investido para ser mulher? Em qual momento eu vou ser mulher? No meu dia... que hora que eu vou mandar uma mensagem para o meu marido, que hora que eu vou cuidar dele, que hora que eu vou perguntar, você já almoçou? Tá longe no trabalho, não se eu perguntar já almoçou, é um cuidado que eu tô tendo. E aí, a gente tem o costume no casamento das mulheres se dedicarem altamente aos filhos, os homens se dedicarem altamente à profissão, e aí é como se justificasse. Então, eu estou trabalhando, então justifica eu não investir na minha relação. Eu estou cuidando dos meus filhos, então justifica eu não investir na minha relação. Então, não é justificável, a relação precisa ser uma das prioridades. Sim, a gente precisa ter tempo e ser intencional mesmo. Essa questão de uma vez por semana almoçarem sozinhos, uma vez por mês fazerem um passeio, é preciso sim a gente colocar na agenda. Você tem razão. Mesmo com o passar dos anos. Mesmo? Principalmente. Principalmente até. Bom, vamos lá. Eu estou construindo um relacionamento saudável. Para manutenção do desejo, você falou muito em cuidados pessoais, especialmente da saúde física. E quando o nível de incômodo se torna insuportável,
ao ponto de chegar àquilo que chamamos de insuportabilidade da vida em comum. Como é que chega a esse ponto, e quando chega a esse ponto, o caminho é o divórcio? Explique aí sua experiência no consultório. Eu ia falar justamente de exemplos no consultório. Chega muitas pessoas no meu consultório falando assim, eu tô aqui porque eu quero me fortalecer para separar. Não, ela não fala, eu quero separar e ainda não consegui. Uhum. Eu quero separar, eu já devia ter separado, eu não podia estar aceitando o que eu estou aceitando e eu quero separar. Eu sempre falo para a pessoa, vamos suspender, eu quero que por 2, 3 meses você não pense mais em divórcio. Abandone a ideia do divórcio, porque a pessoa fica nessa. Quero divorciar, não dou conta, eu não deveria estar aceitando isso. É uma grande questão que muitas pessoas buscam divórcio porque acham que não podem aceitar o que o outro está fazendo. Uhum. Então, o motivo do meu divórcio é o que o outro faz e não o que eu lidei com aquilo. Isso não é saudável também. Eu separar para dar uma lição no outro. Uhum. E aí, então, peço para a pessoa, suspenda durante 3 meses, não vamos pensar mais nisso. Vamos fortalecer você vai fortalecer sua autoestima, vai se conhecer, vai retomar os seus hobbies, vai melhorar sua comunicação, porque a pessoa que vai para o consultório, ela sempre acha que está correta, né? E ela vem para falar do outro, e é normal, fale do outro, mas aí eu vou lá jogando a responsabilidade para ela. Mas olha o jeito que você falou. Mas será que ele entendeu isso que você estava querendo dizer? Como que eu vou ser mais claro nisso? E aí a gente vai fortalecendo a autoestima, melhorando a comunicação, assumindo a responsabilidade, e aí sim, se isso mantiver a questão de, então vou me divorciar, e aí a gente pode caminhar para o divórcio, sim, mas existe um caminho, viu, Samir? Nesse caminho, muitas pessoas não se divorciam. Mas outras chegam... Sim, chegam a se divorciar, mas se divorciam também com alto grau de saúde, para se restabelecer facilmente depois e para ter um final também saudável. Porque, no caso, se tem filhos, uma pessoa que divorcia, ela divorcia como casal, mas ela vai ter que se relacionar sempre com aquela pessoa. Então, a gente precisa de uma comunicação saudável também de pais divorciados, por exemplo. Ok. Eu gostei muito da sua abordagem no consultório. Quer dizer, suspenda essa ideia por 3 meses. Uhum. Claro que depende das circunstâncias, né? Certamente. Uma coisa é uma agressão. Aí você diz, não dá para suspender, né? Isso. Outra coisa é eu estou insatisfeita com o relacionamento e tal. Bauman, ele vai dizer que à medida que o tempo passa, as pessoas que conseguem permanecer juntas, elas alcançam aquilo que ele chama de mais elevado grau de amor. Ou seja, como se o conceito de amor, com o tempo, fosse mudando ou fosse amadurecendo. Com a liberdade que a nossa sociedade nos deu, nós não nos sujeitamos aos sacrifícios, às dores e aos pesares de um relacionamento de longo prazo, de maneira que nós não alcançamos este mais elevado grau de amor. Pergunto a você, por experiência sua no consultório, etc. Você percebe mudanças na concepção do que seria um casamento feliz com o passar dos anos? As mulheres, de fato, amadurecem antes que os homens no tocante ao relacionamento? Existe um movimento recente que você tem percebido de mudança nisso? São essas as perguntas. Eu acredito que as mulheres de antigamente, elas tinham mais a noção disso que você acabou de dizer, de que um casamento necessita de sacrifícios. Mas o homem também tem que ter essa compreensão. Exatamente. Então, as mulheres abandonaram isso, deixaram isso de lado, e agora nós estamos retomando. Eu acredito que agora a gente está caminhando para relacionamentos mais saudáveis. As mulheres não estão mais sozinhas nessa, elas esperam reciprocidade e solicitam reciprocidade, e realmente eu acredito que as mulheres, de modo geral, são mais maduras do que os homens. Talvez pela diversidade de tarefas, de atenção, tantas coisas para si. Essa questão de estar mais diretamente com os filhos, que é mais comum das mulheres, eu acho que isso amadurece a gente, porque a gente aprende a lidar com seres que são totalmente diferentes, que dependem da gente, a gente aprende como conversar para que aquela criança atenda o que a gente precisa, e a gente vai se amadurecendo. E eu acho que a mulher, ela tem sim o poder de encaminhar a relação, de encaminhar esse relacionamento para essa questão que a gente precisa ter consciência, homens e mulheres, de que um casamento que seja
longínquo, ele precisa realmente de sacrifícios. Essa ideia de que conforto, um trabalho para ter sucesso, uma atividade física para ter sucesso, a gente precisa sair do conforto. E as pessoas se acomodaram, elas estão muito confortáveis, pensam que a coisa tem que ser bem leve, né? A gente precisa ter essa noção de que precisamos nos sacrificar também. Para um relacionamento de longo prazo. Exatamente. Sacrifícios. E você disse que há um segundo momento de crise no casamento, que é quando os filhos saem, que o casal tem que reaprender a ser um casal. Como é que é isso? O que acontece? Às vezes, quando eles saem da infância para a adolescência e já tem umas conversas mais maduras, os pais já ficam meio perdidos. E eles não precisam daquela atenção, porque duas crianças pequenas, a gente precisa estar focado nelas, né? Então, se você sai com a sua esposa para um restaurante, uma bebezinha ainda, mas quando elas tiverem 2 e 4, vai ter que ficar de olho nelas, né? De repente, elas crescem, você não precisa mais ficar de olho nelas. Então, pronto, você vai olhar para o seu parceiro. E, às vezes, eles perderam essa comunicação, perderam esse vínculo e tem só a mediação do filho. Então, a gente realmente, ali na adolescência, e aí quando se casa, a gente precisa realmente de reavaliar. É claro que esse relacionamento que a gente está querendo agora, que é um relacionamento de investimento, de comunicação, já previne isso. Já previne. Então, nesses casos, se há uma crise que não foi trabalhada, é a hora que pode realmente explodir. Algumas pessoas ficam meio perdidas, porque pensam assim, nossa, eu tô casada já há 30 anos e vou separar agora. E não entende por quê. Porque não se reajustaram. Eu tenho um palpite que o número de mulheres que procuram o consultório é muito superior ao número de homens. Esse palpite se confirma. Confirma. Você mais de tem 90% isso. mulher. E mas esse é um dado do seu consultório ou é um dado geral? É um dado do meu consultório, mas eu acredito que seja geral. Então, hoje mais os homens, viu? Depois da pandemia eles se dispuseram mais, mas é muito menor. É muito menor. Então, eu brinco que a pessoa que não faz terapia é a razão da outra fazer. Isso. Então, os homens, em regra, são a razão das mulheres estarem na terapia. Como alguém, tudo bem, eu não consigo mudar o outro, mas eu convivo com o outro e eu posso influenciar o outro positivamente. Como é que eu consigo influenciar essa pessoa? Existe uma forma de eu influenciá-la sem essa imposição de... Porque você fala isso, e o Bauman fala isso também, que existem duas perversões que podem nascer de um amor imprevidente, que ele diz. Então, de um amor imprudente, de uma pessoa que não observa. A primeira perversão é eu querer mudar o outro. A segunda perversão é eu não falar que o outro está me incomodando e me sujeitar a tudo que ele quer. Então, são duas perversões que nascem do fato de você amar alguém. Então, na primeira, eu quero que ele seja como eu, uma espécie de clone. E na outra, eu me torno um vassalo e ele um senhor feudal. Bom, não queremos nenhum nem outro, mas queremos influenciar positivamente a pessoa que está conosco. Como é que você sugere que isso ocorra? Eu falo o seguinte, Samir, a pessoa que chega no meu consultório, ela geralmente fala assim, eu tô aqui fazendo terapia, mas meu marido não veio, por exemplo, ou minha mãe não veio, então não vai adiantar, não vai mudar a relação. Aí eu falo, se eu pego banana e bato com leite, dá um sabor, é uma vitamina. Certo, se eu bato banana com água, é outro. Então, se uma pessoa muda na relação, se você era água e virou leite, a relação vai mudar. Então, a relação muda a partir da mudança de um. E nessa perspectiva da responsabilidade, de eu ver qual o meu espaço, qual do outro, a partir do momento que a pessoa vai se responsabilizando, falando de maneira responsável, colocando o limite ali, né? Então a pessoa fala para mim, nossa, eu tô com ciúme, você fez, eu falo o seguinte, olha, tudo bem, entendo, sinto muito pelo seu ciúme, mas pode se resolver aí, ver como você vai resolver o seu ciúme. Você quer fazer terapia, você quer ir no padre, no pastor, o que você quer fazer com o seu ciúme, porque ele não é responsabilidade minha. Eu falo assim, fica parecendo duro, mas não é com falta de educação que eu vou falar. Isso não é meu, isso é seu. A partir do momento que eu vou colocando o limite, porque o que eu falo? Que as relações hoje, a maioria não estão saudáveis, porque a gente se mistura. Ninguém sabe quem é um, quem é outro, tá misturado. Então, quando a gente vai pondo limite, contato com limite,
Aí esta é uma relação saudável. E a pessoa que está acostumada a entrar, eu falo, você está acostumada a entrar, você entra no meu quarto, você chega, a porta está aberta e você entra e você faz o que você quiser lá dentro. Quando eu fecho a porta, a pessoa ela lida com a porta fechada. Quando ela lida com aquela porta fechada, ela é obrigada a olhar para si mesma. Parece uma comparação que não acontece, mas é isso que acontece. Se uma pessoa coloca o limite na outra, ela é obrigada a lidar com aquele limite e automaticamente ela olha para si. Ao olhar para si, ela muda naquela relação. Então eu falo, você vai realmente lidar como se essa pessoa não pudesse mudar. Mas eu sou capaz de apostar que a sua mudança vai gerar uma mudança nessa pessoa por isso. Não é uma manipulação. Eu coloquei os limites ali e a pessoa automaticamente ela aprende a lidar com aquele limite e olha para si. E realmente há a mudança. Banana com água ou banana com leite. Exatamente. Se você muda da água para o leite, você sai de um suco para uma vitamina. Exatamente. Nádia Santana, muito legal te receber aqui. Nádia, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais sobre como construir um relacionamento saudável e depois eu gostaria que você informasse suas redes para as pessoas te seguirem, etc. Eu acho uma coisa muito importante falar, Summer, que até você falou dessa questão do Bauman, que a questão da segunda perversão, de aceitar tudo que o outro, né? Eu falo o seguinte, que a comunicação, ela é a chave para isso, né? Quando ele fala, eu penso que a comunicação é que vai resolver. E eu queria falar, Summer, de uma questão que anda sendo muito falada, né? Que é outro mito aí disseminado de maneira equivocada, que é, se você está numa relação saudável, você pode falar o que você quiser para essa pessoa. Você não precisa pisar em ovos para falar com a pessoa. Fale o que você sente e aquilo vai ser bom, porque é uma relação com base. Não é bem assim. Para que eu tenha uma comunicação saudável com você, antes eu preciso saber de onde eu vou falar. Eu falo, às vezes meu paciente fala assim, eu falo alguma coisa e o paciente fala assim, nossa, mas eu queria falar exatamente o que você falou. Peraí que eu vou anotar. Até brinca assim, nossa, eu vou anotar porque eu vou falar desse jeito. Eu falo, não é como eu falo, é de onde eu falo. Então essa questão, eu estou falando a partir de mim? Eu estou julgando o outro? Eu estou jogando uma responsabilidade no outro? Porque se eu jogo a responsabilidade no outro, se eu acho que ele é o carrasco da minha vida, tudo que ele faz é ruim para mim, é prejudicial. Se ele me levasse para viagem, minha vida seria melhor. Se ele não cozinhasse de tal maneira, minha vida seria mais saudável. Se eu fico jogando toda a responsabilidade, a pessoa não vai suportar. Então, se há julgamento na minha fala, se eu jogo responsabilidade, se eu falo de coisas que não cabem a mim, porque a gente tem... eu falo, qual é o meu espaço? Se eu vejo você lidando com a sua filha, o que eu tenho a ver a maneira como você lida com a sua filha? Isso não é responsabilidade minha, mas eu acho que eu tenho que ser sincera. Eu tenho que falar para você que aquilo acho que não é jeito de falar. Não tem a ver com a nossa relação. E as pessoas fazem isso com tudo, com casamento, com parentes, com amigos. Então, eu vou falar daquilo que diz respeito à nossa relação. Eu vou falar daquilo que eu sei concretamente, porque a gente também tem uma imaginação muito fértil. Aí eu imagino que você está fazendo tal coisa e eu falo a partir da minha imaginação, jogo para você. Então, eu não acho que a gente deve falar tudo que pensa. A gente não deve falar para não adoecer. Não vejo, fale, senão você vai adoecer. Você pode adoecer porque você vai falar, vai contaminar aquela pessoa, vai prejudicar, vai agredir. Uma vez uma paciente chegou para mim, nossa, eu tinha tanta coisa para falar para meu pai, eu queria falar tudo, eu queria falar isso, queria falar aquilo, queria falar aquilo, queria falar aquilo, queria falar aquilo. Eu ainda vou ter essa conversa com ele. Eu falei, com qual objetivo? Porque com qual objetivo você vai falar disso? Vai trazer a vida inteira do que ele fez e vai lançar para ele hoje com 80 anos de idade, sem uma perspectiva de voltar no tempo. Isso aí, não, mas se eu não falar eu vou adoecer. Não, vamos adoecer então, sem adoecer o outro. Eu falei assim, se você falar para ele, você tá preparado para ele ter um ataque e morrer na sua frente? Porque às vezes isso pode acontecer. Pode. A gente vai despejar na outra pessoa aquilo. Então, a minha dica final, desculpa ter estendido. Não, ótimo. É com relação a isso. A gente não deve falar tudo que pensa. A pessoa não tem que ouvir tudo que a gente tem a dizer. A gente tem que fazer alguns crivos para falar. A gente precisa saber o que nós vamos falar para que aquilo seja saudável. Perfeito. E quais são as suas redes? A minha rede principal é o Instagram, psicóloga Nádia Santana. Também estou no Facebook. Estou começando com o TikTok lá tentando.
Mas é no Instagram que eu estou recebendo. @psicóloga Nádia Santana, tudo junto. Eu falo que se você maratonar lá no conteúdo do Instagram, você já tem um desenvolvimento pessoal. Que bom. Então, já é possível de desenvolver-se pessoalmente acompanhando o Instagram, e lá também, quem tiver interesse com o curso Arte da Escuta, é só acessar o link lá e comprar esse curso, que é um curso, porque eu falo que é para desenvolver a escuta, mas que melhora tudo isso que a gente falou. Eu escuto melhor, me comunico com mais assertividade, me relaciono com qualidade. Tudo está lá no curso. Perfeito. Nádia, muitíssimo obrigado pela sua visita, pela sua presença. Foi maravilhoso te ouvir aqui. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer a você que assistiu ou ouviu o podcast, né? Assistiu ao podcast, ouviu este podcast. Não sei de onde vocês vê ou ouve. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e pela sua atenção. Você que não segue a Nádia, pode segui-la agora. E eu espero você no nosso próximo Pensamentos, Pitacos e Poesia. Muito obrigado.